O Povo News recebe Antônio Celso Baeta Minhoto, mestre em Direito Político e Constitucional. Professor, muito boa noite. Obrigado por aceitar o nosso convite. Até que ponto esse vazamento de informações protegidas, claro, se isso for realmente comprovado de onde saiu, né, pode comprometer a própria validade da investigação? Ou dá para separar cada uma numa gaveta a investigação e o vazamento? Muito boa noite mais uma vez. Obrigado. Boa noite, Fernando. Boa noite a todos que nos acompanham. Falar depois do Biagi torna-se uma tarefa até fácil, né? Quanta informação ele trouxe para nós. Mas respondendo à tua colocação, Fernando, que é muito pertinente, eu diria que correm canaletas distintas. Uma coisa é você vazar uma informação, não podendo ter feito isso, uma informação sigilosa. Outra coisa é a investigação em si do que está sendo acusado o Lulinha, né, o filho do presidente Lula, com relação a esse tráfico de influência, até corrupção, se recebeu dinheiro, se não recebeu dinheiro, que tipo de benefício ele teve, qual o relacionamento que ele tem com a Roberta Lussinger e também com o Fernando Bittar e com o Marcola, que era o chefe de gabinete, o antigo chefe de gabinete do próprio presidente Lula. Então tudo isso ainda vai ser apurado. E essa apuração, a meu ver, ela corre em paralelo em relação a essa questão da sigilosidade. O que foi cometido aí, se teve um crime aí, foi a quebra do sigilo. Agora vai ser apurado. Outra coisa é a conduta do Lulinha, como eu acabei de falar. Perfeito. Professor, doutor, quando há suspeita de vazamento dentro de uma investigação, quem é que investiga a origem das informações e quais são os mecanismos jurídicos disponíveis para identificar os responsáveis? Como é que fica essa história de investigar quem está investigando? Mais uma vez, excelente pergunta. Quem vai fazer esse trabalho é a Polícia Federal. Aliás, o ministro André Mendonça já determinou nesse sentido que fosse instaurado um inquérito e fosse feita a apuração pela polícia. E aí eu te diria que vai entrar toda a parte técnica da polícia. Você vai ter aí o pessoal técnicos em informática, né, em TI, que vão ver como é que isso aí foi vazado, porque tudo isso aí são arquivos eletrônicos, digitais, que estavam arquivados onde? Já começa por aí a origem. Esses arquivos foram recebidos de que maneira? Depois que foram recebidos, onde é que eles foram arquivados? E qual foi a tramitação que isso teve? Então vai ter que fazer uma investigação em cima de computadores. Existe essa suspeita que foi levantada aí pelo Bittar, pelo Biagi, desculpa, da questão do próprio gabinete do André Mendonça, né, que seria algo realmente, eu diria até bombástico, né? Pela questão do time, coisa e tal, mas acho difícil. A prática mostra que é difícil você fazer esse rastreio, mas que é possível. Se por acaso esses arquivos de alguma maneira vieram numa base, num suporte móvel, como um pendrive, por exemplo, um CD, ou coisa do tipo, aí é praticamente impossível você rastrear. Se foi um envio através de e-mail, através de WhatsApp, e aí foi arquivado num computador, vamos supor, do gabinete do ministro André Mendonça, aí você consegue rastrear. Se foi uma mídia móvel, tipo um pendrive, um DVD, um CD ou algo do tipo, eu acho praticamente impossível. Perfeito. E só para aproveitar ainda a sua sempre rica participação conosco, tem um detalhe importante porque envolve a eleição e o fato da investigação também ser do filho de um presidente da República, né? Ou seja, tem que ter ainda mais cuidado com esse tipo de situação de transparência, né? Ou por ser um processo que envolve o filho do presidente da República, tem que ter um cuidado maior, um sigilo maior, ou na verdade é a mesma coisa, seja para qualquer pessoa? O Lulinha, ele não tem nenhum cargo, não é autoridade, não tem nenhuma função pública, pelo menos conhecida, né? A não ser que ele esteja como uma espécie de um lobista informal. Acho que não é o caso, né? Não sei, né? Vai estar sendo apurado. Então, assim, mas lógico que aquilo vai respingar no pai dele, que é a maior figura política da República, é o presidente da República, está buscando uma reeleição. Claro que isso tem que ser levado em conta, não em função do Lulinha, mas em função daquilo que pode ser utilizado para atingir o pai, e ainda mais num sentido eleitoral. Então tem que se tomar cuidado. Ao mesmo tempo, não dá também, Fernando, para ficar pisando em ovos. Quer dizer, vai ter que ser feita a investigação. Não, mas veja bem, ele é filho do Lula. Não vai ter que ser investigado.
O Lula, inclusive, né, já disse que conversa com o filho todo dia, que o filho nega qualquer participação e que o Lula falou ao ser entrevistado, não, se ele errou vai ter que responder por isso. Ele que arrume de se defender. Então, assim, eu acho que tem um viés nessa situação, que é um viés eleitoral, mas que você também não tem como evitar. Surgiu a investigação, tem que ser investigado e ponto. O que vai se fazer? Né? Como aconteceu também com o Flávio Bolsonaro, investigações a respeito dele, que surgiram, envolvimentos dele com apurações de crime e irregularidades. Você não tem como parar aquilo porque chegou a eleição. Então, o que não pode é você deixar explorar aquilo de maneira eleitoral. Mas o fato está colocado na mesa, veio à tona agora. Tudo indica que, no mínimo, existe um relacionamento que precisa ser esclarecido entre o Lulinha, entre essa Roberta, Fernando Bittar, Marcola. Então, é preciso apurar qual é a natureza desse relacionamento. E outra coisa também, claro que a defesa tem que se manifestar e fazer o papel dela. Mas essa coisa de que, olha, a PGR também falou isso, a meu ver, com todo respeito, eu discordo. Ah, não houve nenhum contrato que foi firmado, não houve a prova de nenhum benefício. Não precisa. Se for corrupção, é um crime de mera conduta. Se ficar comprovado que houve a tentativa de estabelecer um tipo de relação espúria, um tipo de relação irregular, olha, se eu ganhar alguma coisa, eu posso ajudar vocês, isso já é o suficiente para caracterizar, né, um crime que está acontecendo. Ah, mas não pegamos dinheiro, não tem contrato assinado, não tem necessidade para você apurar, para você caracterizar esse tipo de crime. Perfeito. Muito obrigado, doutor Antônio Celso. A gente se encontra nas próximas oportunidades. Você sempre é muito gentil com a gente aqui. Bom fim de semana. Até a próxima. Gentil é você, Fernando, e toda a sua equipe aqui. Fico muito feliz de vir aqui. Um bom fim de semana a todos e até mais. Obrigado. Tchau, tchau. Demais. Muito obrigado. A gente vai